Bom dia, uma quarta-feira abençoadíssima, maravilhosa para você. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que Ele possa livrar você de todo o mal, que Ele possa proteger você, que você se sinta amado e amada pelo Senhor, que você se posicione. A terra está a clamar pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Você é um filho e é uma filha de Deus? Você se tem manifestado como uma filha e um filho de Deus? Você sabe quem é no Senhor? Amém? Então, esta já foi uma parte da oração. Sabe? Quando você entende quem você é em Deus, você não vai ser enganado, você não vai ser enganada, você não vai ser outro alguém senão aquilo que Deus chamou você para ser. Você vai se posicionar, você vai arriscar, você vai correr riscos, mas você vai vencer. Você vai ser diferente, porque Deus não nos chamou para ser iguais. Eu quero lembrar que aqui no comentário do vídeo tem o link para o meu livro, o Desperte Seja Você. Tem lá outros, mas o Desperte Seja Você é um livro para despertar também aí essa sua identidade em Cristo, independentemente do que você nasceu para ser. Há pessoas que pensam que todas as mulheres foram chamadas para estar dentro de casa, mas tem outras que foram chamadas para ser Déboras, para serem Marias. Eu, por acaso, estava a meditar hoje acerca de quantas Marias que foram chamadas, a Maria para gerar Jesus, não é? Mãe de Jesus, mas de qualquer das formas ela também foi boca de Deus, quando ela disse lá na festa do casamento, façam tudo aquilo que Ele mandar. A palavra dela foi um decreto, e hoje quero falar acerca de decretos, e ir à presença de Deus, e ir e posicionar. Sim, você já entendeu qual é o tema da mensagem. A Maria que foi a primeira pessoa a ver Jesus e que falou, a, Maria, a mulher lá da Samaritana, a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus e pregou para a cidade dela. Então, das mulheres, os homens o Elias teve um propósito de vida, o Davi já teve outro propósito de vida. As pessoas são todas, e graças a Deus somos todos diferentes uns dos outros. E quando você anda na presença do Rei, quando você sabe com você, porque é que eu estou a falar isto? Porque é importante para você entender que o seu posicionamento é que lhe vai trazer vitória. Daniel estava na Babilónia e ele não se vergou àquilo que os outros estavam a fazer. Ele não se importou de perder amigos, não se importou de até de estar ali. Imagino que ele até devia de estar solitário, porque orava 3 vezes ao dia, creio eu, já não me lembro quantas é que era, não, também não, às vezes não me lembro tudo, mas ele orava e fazia algo que irritou os críticos, nem foi o próprio rei. Eles foram entregá-lo ao rei e mesmo assim Daniel não deixou de acreditar em Deus. Eu creio que ele foi como Esther, que é o que vamos hoje. Hoje terminei de ler o livro de Esther. Ele foi como Esther, se perecer, pereci. O que é que significa a palavra perecer? Se morrer, morri por causa das coisas de Deus. E quando você permite que a sua carne seja mortificada, Deus honra você. Ele foi colocado, olha, Mardoqueu aqui do livro de Esther, ele ia ser morto por causa de um decreto de Amã, porque Mardoqueu não se vergou a ele, e alguém também foi dizer que Mardoqueu não se... Ele foi dizer a Amã, que Amã era como se fosse o primeiro-ministro, foi-lhe dizer que ele não se vergava, e ele escreveu um decreto de morte, para matar todos os judeus. Se Esther não se tivesse levantado e ido à presença do rei e dito, se perecer, pereci, se ela não se tivesse posicionado, hoje nós não tínhamos o nosso Salvador Jesus. Ele não tinha nascido, porque ele veio dos judeus, não é? Ele não tinha nascido, você não tinha acesso à salvação, à vida eterna. Você, olha, estava a viver um inferno, não ia só viver o inferno depois da morte, era viver o inferno já aqui na terra, porque se você ainda tem alguma paz, alguma prosperidade, alguma abundância e amor, o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a alegria, são coisas que vêm de Deus. Então, tudo
tudo o que é fora de Deus é futilidade, e é triste viver para a futilidade, viver sem saber quem és, viver sem saber qual é a sua missão de vida, ainda que a sua missão seja apenas se posicionar e não adorar a Deus, ainda que a sua posição seja mais simples. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres, têm dom ministerial, outros foram chamados para outras coisas. O que importa é fazer aquilo que Maria disse. Faça o que Jesus colocou no seu coração e seja forte, seja corajoso e corajosa. Aqui a Esther, ela correu o risco de vida. Sabe que Esther podia morrer por causa do posicionamento dela? Mas como Esther veio à presença do rei, e olha aqui o que eu estava a ler, Esther 9:25, mas como Esther veio à presença do rei, ela intimou por cartas que o perverso intuito de Amã, que Amã formara contra os deuses, recaísse sobre a sua cabeça e pendurassem ele e os seus filhos numa forca. Isto realmente é uma história macabra. Porque é que estas crianças tinham culpa? A esposa de Amã, ela ainda tinha concordado e tinha ali também dado algumas ideias para ele, para o ato macabro que ele queria fazer, que era matar todos os judeus, e isto era um plano espiritual. Ou seja, acredite, as lutas que você às vezes passa quando você se posiciona em Deus, você está a defender o seu património, a defender a sua família. Será que você tem sido aquela pessoa que quando vê o inimigo a atacar os seus filhos, o seu casamento, quando você começa a sentir paz, quando você começa a sentir um espírito de contenda, quando começa a ver que o inimigo está a roubar as suas finanças, que as finanças estão presas, o trabalho começa a ter problema, você começa a sentir um peso, você tem que ter sensibilidade espiritual, e eu profetizo na sua vida que você também tenha conselheiros sábios, e eu agradeço a Deus por poder estar aqui a aconselhar você, a orar pela sua vida, trazer conselhos e direcionamentos para que você vença, para que você seja abençoado, para que você seja salvo. É a minha oração, é que você se alinhe, você se encontre com o Senhor, se posicione nele. Não permita que a sua vida seja destruída por palavras, por decretos, sabe? E você tem que ir mesmo à presença do Rei, porque só Ele pode dar autoridade a você, porque é só Jesus, só em Jesus é que o Espírito do Senhor está sobre si, e você tem autoridade para expulsar demónios, curar enfermos, consolar os que choram. Deus lhe deu autoridade até para ressuscitar mortos. Então você pode trazer palavras de vida, assim como Deus conduziu o profeta Ezequiel lá ao vale de ossos secos e profeteu-lhes ouvida nos ossos. Você também hoje se pode levantar e ir à presença de Deus e estar em oração e anular todos os decretos de morte, decretos de falência, decretos de escassez. Eu não sei o que é que você precisa de anular, mas você precisa de se posicionar, precisa de orar, precisa de se levantar como um filho e uma filha de Deus e não ser tão permissivo, porque às vezes você está a sentir em um peso, uma opressão, e você basta abrir a sua boca e dizer assim: em nome do Senhor Jesus, eu te expulso a opressão, eu repreendo estas palavras, porque uma palavra, aqui a palavra depois de Esther e de Mardoqueu, porque quando Amã foi enforcado na própria forca que ele ia preparar para o homem de Deus, e é o que acontece, as pessoas que se levantam contra os homens e as mulheres de Deus. Já a rainha Elizabeth também dizia que era melhor ela lutar contra um exército inteiro do que se levantar contra um homem ou uma mulher de Deus inocente, não é? Com um propósito de vida, e os propósitos dos homens e das mulheres de Deus é abençoar pessoas, é ajudar pessoas. Então, Mardoqueu foi colocado no lugar de primeiro-ministro, e depois a palavra dele também teve poder, dele e de Esther. Por isso é que até comemoram o dia de Purim, ainda hoje, nos dias de hoje, é comemorado. E eu quero lhe perguntar: você quer ser lembrado por uma pessoa que se posicionou, uma pessoa que você, se é um filho e uma filha de Deus, você é um príncipe e uma princesa de Deus, o véu foi rasgado, eu repito, e você pode ir à presença de Deus hoje, orar pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, e posicionar-se em nome de Jesus. Amém? Paizinho querido, eu quero abençoar esta pessoa, que esta pessoa possa ter uma sabedoria sobrenatural, se posicionar, se ver como tu o vês, sem medo, e dizer mesmo, se parecer por si, se meter na brecha, se levantar em oração e junto. Amém?